Eu quero convidar a igreja nessa noite a abrir suas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 3. Se os irmãos já notaram, eu estou expondo o livro de Jonas capítulo por capítulo. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 3 de Jonas. Vamos trabalhar apenas o versículo 1 ao 5. Jonas, capítulo 3, versos 1 ao 5. Quando todos encontrarem, diga amém. Tem um monte de gente que não encontrou ainda. Vamos encontrar aí. Jonas 3, 1 ao 5. Então vamos lá. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Senhor Deus, Pai bondoso, te damos graça nessa noite, te bendizemos e te louvamos por estarmos aqui, apresentando em tuas mãos nossas vidas, Senhor, e pedimos que o teu Santo Espírito nos capacita, nos ilumina na transmissão da tua palavra, Senhor, e que os nossos corações possam estar abertos para ouvir a tua voz e receber a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Eu quero trabalhar com os irmãos essa noite, no capítulo 3 de Jonas, do verso 1 ao 5, sobre a manifestação da graça de Deus na vida de Jonas. A manifestação da graça de Deus na vida de Jonas. Esse terceiro capítulo de Jonas vai nos mostrar como os propósitos de Deus, seus propósitos graciosos, eles sempre vão ser realizados em nossas vidas a despeito de nós mesmos. Muitas vezes vai seguir caminhos que nós não imaginávamos, que vai surpreender as nossas expectativas. Jonas vai nos mostrar que as nossas indagações, nossos medos, nossa desobediência não vai assustar Deus, não vai mudar o propósito de Deus. Nenhum questionamento perturbador da nossa alma ou constrangedor de nossas almas é capaz de assustar Deus ou de magoar Deus. Como disse Santo Agostinho, Deus conhece o abismo da alma humana. Portanto, Deus não surpreende com as nossas almas. Digo, Deus não surpreende com a nossa tolice, com a nossa desobediência, com nossos medos, nossas dores, nossos fracassos, nossos anseios. Porque Deus conhece nossas almas. Ele sabe quem nós somos, o mais profundo de cada um de nós. Por isso nós podemos ficar tranquilos que Deus não se escandaliza com os nossos dilemas. Sinceramente, não há nada que você possa dizer para que cause algo ou espanto em Deus.
Jonas nos ajuda a compreender essa verdade, pois apesar de toda a tolice de Jonas, apesar de sua insensatez, apesar de sua desobediência, apesar do seu medo, Deus, em sua infinita e maravilhosa graça, socorre um homem e dá a Jonas uma segunda chance, e dá a Jonas a possibilidade de recomeçar. E a mensagem dessa noite, eu quero trabalhar com os irmãos exatamente isso: a graça de Deus sobre 3 aspectos na vida de Jonas: a graça de recomeçar, a graça de repartir e a graça de avisar. Então, em primeiro lugar, mais uma vez, o versos 1 e o verso 2 nos diz assim, verso 1 e verso 2 mais uma vez: veio a palavra do Senhor segunda vez, grave isso aí, segunda vez, a Jonas dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Percebam que o texto inicia dizendo que essa é a segunda vez que Deus fala com Jonas. É uma segunda chance que Deus está oferecendo a Jonas. E as palavras do capítulo 3 é muito similar à do capítulo 1. E aqui nós temos 3 verbos no imperativo, são 3 ordens. Vai, olha só, proclama essa grande cidade, dispõe-te, vai e proclama. 3 ordens expressas de Deus para Jonas, assim como foi também no capítulo 1. No capítulo 1 nós vimos que Jonas, sem a vontade de obedecer a Deus, ele fugiu para Jope, embarcou num navio a caminho do porto mais distante, imaginando ele que poderia fugir de Deus. Deus interveio naquele dia com uma grande tempestade que ameaçava destruir o navio. Para salvar o navio, a tripulação lançou Jonas ao mar. Mas Jonas, em vez de se afogar e morrer naquele dia, foi engolido por um peixe que Deus, na sua providência, naquele exato momento, mandou aquele peixe para engolir Jonas. Jonas, no desespero da sua vida, na barriga do peixe, ele clama a Deus. Ele reconhece a sua necessidade, reconhece que Deus é um Deus gracioso, e que ele deveria pregar para Nínive a mensagem que Deus havia colocado para ele pregar. Jonas se arrepende, ele clama a Deus, e o Senhor responde à oração de Jonas, e o peixe gigante, alguns dizem que é uma baleia, eu não sei que peixe que era, só sei que era um peixe muito grande, que cuspiu Jonas de volta à terra. Isso é maravilhoso. O peixe pegou Jonas, protegeu 3 dias no fundo do mar, e depois esse mesmo peixe cospe Jonas para fora, são e salvo. E agora, no capítulo 3, é dado a Jonas a grande oportunidade de se redimir. É dado a ele a grande chance de recomeçar. O retorno, o recomeço. Aliás, a Bíblia relata casos semelhantes ao de Jonas, onde Deus dá a segunda chance aos seus filhos. O caso mais emblemático é o caso de Pedro. Quem aqui não se lembra do apóstolo Pedro? Se você for ler capítulo 21 de João, a narrativa está toda ali. Mesmo depois de ter negado a Jesus, mesmo depois de ter voltado para a sua vida secundária, de origem, seu ofício de origem, que era a pescaria, Pedro havia abandonado o ministério. Pedro estava frustrado consigo mesmo, por ter negado a Jesus. Não só Pedro, mas alguns discípulos naquele dia
saíram para pescar, tentando esquecer a vergonha que tinham vivido naqueles dias. E quem conhece o texto diz que Pedro e os demais pescaram a noite inteira e não conseguiram pegar nada naquele dia, ou melhor, naquela noite. E de repente um homem chega na beira da praia, já no nascer do sol, e pergunta para eles: o que vocês pegaram? Eles não reconheceram que era Jesus ainda, não tinham reconhecido que era Jesus. Não pegamos nada até agora. E aquele homem diz: joga a rede para o lado direito. E eles obedeceram aquela voz, e eles pegaram muito peixe naquele dia. Aí aquele homem diz: traga um peixe para cá, para fora, vamos comer aqui na beira da praia. Jesus estava preparando todo o cenário para tratar com Pedro. Quando Pedro e os demais perceberam que era Jesus, o Pedro botou umas vestes, caiu na água e saiu nadando rápido para chegar na praia para estar com Jesus. Pedro tinha pressa de ver Jesus. Pedro sabia da tolice que havia feito. Ele queria se explicar para Jesus. Talvez pensasse que Jesus fosse pegar na sua orelha, dar um puxão e falar: Pedro, como tu é covarde, rapaz. Embora eu falasse para você que fosse me negar 3 vezes, você disse que não ia me negar, e você negou. Como você é tolo, Pedro. Como você é tolo. Mas a narrativa é bem diferente. O texto diz que Jesus chamou Pedro e os demais discípulos, e ali mandou um café com eles, com pão e peixe. Deve ser um café muito bacana. 6 horas da manhã, o sol está nascendo, o Rei dos Reis está presente, o grande Salvador. Jesus chama Pedro para um lado, conversa com ele, e a conversa é bem simples. 3 perguntas. Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. E Pedro diz: tu sabes que te amo. Aí Jesus diz para ele: então, apacente as minhas ovelhas. Apacenta o meu rebanho. O que me chama a atenção, tanto no caso de Jonas quanto de Pedro, é a forma como Deus trabalha. Primeiro, Deus restaura Jonas como pessoa. Primeiro, Jesus restaura Pedro como pessoa, não é com o título de profeta, nem com o título de apóstolo. Percebe que o tratamento primeiro é como filhos. Deus vai tratar com Jonas como filho. E só agora, no capítulo 3, Deus o chama como profeta para pregar novamente. Com Pedro, a mesma coisa. Jesus primeiro tratou dele como filho. Inclusive, a expressão lá no texto é: filhos, o que vocês pescaram até agora? É porque Deus nos trata como filhos, entende isso? Deus trata você e trata a mim como filhos. Depois vem os títulos. Aliás, Deus não se impressiona com o título de ninguém. Deus quer saber de você, filho e filha dele. A vida cristã é uma vida vitoriosa e é uma série de recomeço. Quando nós fracassamos em alguma situação, seja ela na área profissional, conjugal, seja qual for a área que nós fracassamos, a primeira coisa que Satanás faz ou tenta fazer, colocar em nossa cabeça é: você está acabado. Não tem mais saída para você. Você é um fracassado. Porque essa é a intenção do inimigo de nossas almas, é nos colocar para baixo. O seu ministério acabou, não tem mais esperança para você. Não tinha mais esperança para o Pedro, para o Jonas, para mim, para você. Não tinha mais esperança. Quem aqui essa noite gostaria de ter feito algo diferente e não fez? Quantos de vocês essa noite gostaria de ter uma segunda chance? Quantos aqui põem a mão na mente e dizem assim: se eu pudesse voltar atrás? Oh meu Deus, se eu pudesse recomeçar, como eu faria tudo diferente? Recomeçar
retornar é difícil e é doloroso. Recomeçar é difícil, é doloroso, mas é necessário. É preciso recomeçar. Em algum momento de nossas vidas, nós passamos por situações que nós precisamos recomeçar. E quando Deus te der a segunda chance, ou a terceira chance, não perca, não desperdice a oportunidade que Deus está te dando. Abrace ela com todas as suas forças e diga: Senhor, obrigado pela segunda chance. Muitas pessoas não têm a possibilidade de recomeçar. Muitas pessoas não têm condições de reiniciar um projeto que ficou no passado. Talvez você esteja cansado, abatido, sem forças para recomeçar. Talvez esteja até querendo, mas encontra sem força e paralisado em suas limitações, em seus medos, seus temores. Deus está falando para você essa noite: vinde a Ele. Vinde todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. O Senhor nos convida essa noite a um recomeço, para moldar-nos. Deus pode fazer milagres em nossas vidas, na sua vida, de um recomeço. Com Jonas aprendemos que Deus cuida de nós e da nossa salvação, mesmo quando nos corrige, mesmo quando observa nossas falhas. Muitas vezes, irmãos, a correção de Deus, ela parece ser severa, parece ser dolorosa. Será que foi fácil para Jonas passar por tudo que ele passou? Você imagina que Jonas tomou uma única atitude, simples, boba, de simplesmente comprar uma passagem para outro caminho. Na mente dele estava tudo resolvido, mas veja o imbróglio que ele se meteu, a confusão que ele entrou. E para sair da confusão, o que precisou Deus fazer por ele? Então, se você pensa que Deus, ao tratar de você de uma forma dolorosa, Deus é mau, não, Deus é bom. Ele é tão bom que está tratando conosco em nossas falhas. Então, que possamos aprender com Jonas. Quando nós pecarmos contra Deus, o correto não é fugir de Deus, mas o correto é nos voltar para Deus em arrependimento. Em arrependimento. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. O Salmo diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus não despreza. Deus, na sua graça perdoadora, Deus esquece e jamais usa algo do passado para jogar nossa cara, nosso rosto. Deus não é do tipo que fica assim: olha, viu o que tu fez? Pois é, eu te falei. Mas o Senhor não me perdoou, Deus? Perdoei, mas eu vou te jogar na tua cara novamente. Deus não é desse tipo. Deus não faz esse tipo. Deus não fica ressentindo com aqueles que se humilham sinceramente e pedem perdão por meio de Jesus Cristo. Deus age conosco como se nunca houvéssemos pecado. Deus perdoa e restaura os seus servos. Descobrimos o quanto nosso Pai Celestial é maravilhoso. Não existe pecado mais profundo, nem abismo mais distante, onde a graça de Deus não possa te alcançar. Deus alcançou Jonas e deu a ele a segunda chance, deu a ele o recomeço. Pense nisso nessa noite. Se você está numa situação difícil, sem saber o que fazer, achando não ter mais solução, Deus é o Deus
que dá a você uma oportunidade de reiniciar. Em alguns casos vai deletar muitas coisas. Vai deletar coisas que você pensa que é bom, que você acha que vale a pena. Deus diz: não, não vale a pena. Isso que eu vou deletar de você, vou tirar de você, vou moldar você, vou reconstruir coisas que eu quero em você. E isso aqui eu vou ter que arrancar de você. Por isso você precisa recomeçar. Recomeçar é difícil, é sofredor, mas é necessário. Meus irmãos, eu estou vivendo uma fase do recomeço, uma fase da segunda oportunidade que Deus tem me dado, a fase de retornar, de retomar ao ministério pastoral. Pastorei por 18 anos como pastor integral. Fui ao campo transcultural missionário. Por questões pessoais de saúde, precisei parar um pouco no ministério. E confesso que em algum instante achei que talvez nem voltaria mais. Então quando olho para Jonas, eu leio um pouquinho, parece que eu tenho alguma coisa com Jonas aqui. Eu também estou recomeçando. Eu também estou retornando. Não é fácil, é difícil, mas é necessário. Guarde seu coração isso. A segunda forma da graça de Deus aqui em Jonas, além da graça de recomeçar, Jonas recebeu a graça de repartir. Veja comigo o versículo de número 4, por favor. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda será subvertida. A pergunta que eu faço para os irmãos é: por que Jonas agora está disposto a obedecer a Deus? Porque, preste atenção, Jonas foi chamado para pregar agora no capítulo 3 para as mesmas pessoas, a mesma cidade, o mesmo lugar, o mesmo povo. Mas diferentemente do capítulo 1, que Jonas desobedeceu a Deus, agora aqui Jonas está disposto a pregar o Evangelho. Deus precisava que Jonas de fato experimentasse da sua graça em sua vida, para que Jonas pudesse levar essa graça de Deus àquele povo. Foi preciso que Jonas experimentasse e buscasse sinceramente o perdão de Deus, para que, recebendo o perdão de Deus, ele entendesse que Deus é o Deus de Jonas e Deus é o Deus de Nínive. Embora Jonas tivesse motivos para não querer pregar em Nínive, por ser uma nação perversa, Deus tinha propósito para aquela nação. E Deus queria que Jonas compreendesse isso. Agora, nesse exato momento, Jonas pode chegar a Nínive e declarar para Nínive, não só de palavras. Ele não está só pregando com os lábios, está pregando com a própria vida. Porque o que Jonas agora prega para aquela cidade, ele experimentou do Senhor. Graça sobre graça, abundante graça em sua vida. Não é uma pregação de lábios apenas, mas é uma pregação de vida, daquilo que ele havia experimentado do Senhor. Jonas agora é uma testemunha viva da graça do Senhor. Ele experimentou a bondade e a misericórdia de Deus, apesar da sua rebeldia, apesar da sua desobediência. Então agora a resposta de Jonas a Deus é de um homem transformado pela graça de Deus. Ele conhecia a si mesmo como pecador que havia sido perdoado. Quando Jonas se recusou a pregar Nínive, é porque ele achava que pecadores daquela laia, daquela categoria, não mereciam o perdão de Deus.
De certa forma, Jonas se colocava no patamar acima das pessoas. Embora sendo um profeta de Deus, ele se achava melhor do que as pessoas. Então, aqui Jonas nos ensina que aquele que recebeu o perdão de Deus, nosso caso, que experimentamos da maravilhosa graça da salvação, nós precisamos ter o zelo de servir a Deus. É alguém que, semelhante ao profeta Isaías, depois de ser tocado os lábios por um Atenaz, uma brasa viva, ele olha para a realidade das pessoas e para a sua miséria, e vê que Deus o salvou ali. Então, a ação do profeta Isaías foi: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa deve ser a atitude, o comportamento de todo crente que experimentou da salvação. O anunciar o Evangelho para aqueles que ainda não têm o conhecimento da palavra de Deus, que não conheceu o Senhor. Você que já experimentou o amor de Deus, precisa experimentar a paixão pela proclamação do Evangelho. O seu coração é um coração grato a Deus? O seu coração é cheio de gratidão ao Senhor, de alegria ao Senhor pela tão grande salvação? Então a resposta nossa, dada ao Senhor em retribuição, é nós proclamarmos a sua palavra. É quando eu reconheço que eu era um pecador, não merecia nada de Deus, aliás, merecia a condenação, e Deus me deu a salvação. Deus nos deu a salvação. Agora, de posse dessa salvação, nós temos a responsabilidade de anunciar esse Evangelho. Porque quando alguém é alcançado pela bendita graça de Deus, está pronto a responder para as pessoas, dizer assim: eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era morto, mas agora estou vivo. Então, essa é a disposição que Deus quer de nós. A semelhança de Jonas, que agora aqui está disposto a ir proclamar a palavra de Deus, porque ele experimentou isso de Deus. Ele foi alcançado e surpreendido pelo Senhor. Em terceiro lugar, a graça de Deus manifesta de Jonas é uma graça que avisa, é uma graça que anuncia. Versículo de número 4. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se você soubesse, se você imaginasse que uma catástrofe estava por vir na sua vida, você gostaria que alguém te avisasse de forma antecipada? Caso você continuasse naquele mesmo caminho, o resultado era um caos na sua vida. Mas alguém, sabendo disso, corre para você e te avisa: olha, não vai por esse caminho, porque não vai dar certo. Certamente todos nós gostaríamos de ser avisados. E é isso que Jonas vai fazer aqui.
Jonas vai avisar para Nínive que uma grande catástrofe, uma grande destruição está vindo sobre eles, caso não se arrependa. Jonas chegou à grande cidade e começou a pregar dizendo: olha, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ou seja, vocês têm 40 dias para se posicionarem. Deus mandou dizer para vocês que no prazo de 40 dias vocês precisam tomar uma posição de suas vidas, porque senão eu vou destruir, eu vou aniquilar 120 mil pessoas, que era a população de Nínive. Então Jonas tem a graça de avisar. Os irmãos notam que o número 40 na Bíblia é usado sempre em tempos de preparação ou de advertência. Geralmente essas duas situações acontecem. Por exemplo, na época de Noé, 40 dias e noite, dilúvio, chuva sobre aquele povo. Moisés, 40 dias no monte buscando a Deus. Mas há um exemplo mais emblemático, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que ficou 40 dias no deserto sendo tentado por Satanás. Portanto, 40 dias aqui em Jonas implica ou significa um tempo limitado, estabelecido por Deus, onde Deus iria manifestar juízo ou graça. Juízo, não se arrependem; graça, entendem a pregação do Evangelho e arrependem de seus pecados. Isso era um aviso de julgamento de Deus, de acordo com a instrução que Deus passou para Jonas. E nós temos que entender que os avisos e julgamento de Deus são evidências de sua bondade e misericórdia, porque Deus poderia simplesmente destruí-los se quisesse. A propósito, era uma nação corrupta, terrível, mas Deus adverte aquelas pessoas, porque Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da sua palavra. Portanto, reconhecer que a mensagem do juízo de Deus é em si uma mensagem evangelística. Presta atenção, a mensagem do juízo de Deus, ela é evangelística, porque ela trata da evidência da graça de Deus e de sua misericórdia para os homens, para aquilo que esperam e aguardam a todos aqueles que não se arrependem dos seus pecados. A questão é, o verdadeiro evangelho, a pregação genuína que Deus quer para os ímpios que nós preguemos, essa pregação precisa estar sob 3 condições. Em primeiro lugar, nós temos que mostrar para o pecador quem Deus é. Quem Deus é? Deus é santo, Deus é justo, é o Senhor. Não faz vista grossa para o pecado. Segundo, quem é o homem? O homem é um ser caído em pecado, vive na sua vida e na sua prática pecaminosa, e ele muitas vezes não tem nem noção disso, porque está mergulhado em seus delitos e pecados. Então a mensagem evangelística precisa deixar clara para os seus ouvintes que Deus é santo, que o homem é pecador e que há um resultado no final de tudo isso.
a eternidade que o aguarda, e que o Evangelho exige dele uma resposta de salvação. Notem que a mensagem de Jonas está acompanhada do julgamento de Deus para Nínive, caso não haja arrependimento. E esse conceito não mudou, é o mesmo conceito para hoje. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho, ele é aroma de vida para os que creem e cheiro de morte para a morte daqueles que não creem. Perceba aí, consegue perceber que o mesmo Evangelho, que é cheiro de vida para os que creem, o mesmo Evangelho é cheiro de morte para quem não crê. É o mesmo Evangelho que é pregado. Irmãos, não existe meio termo. Não podemos pregar um Evangelho da graça barata. Aquele Evangelho que Juan Carlos Ortiz diz que é o quinto Evangelho. O Evangelho que tudo pode. Inclusive, que não tem nem pecado mais. Que o homem não peca mais, porque Cristo já levou seus pecados na cruz. Então o homem não peca mais hoje. O Evangelho da graça, ele tira Cristo do centro e coloca o próprio homem no centro. O Evangelho da graça é aquele que quer agradar os seus ouvintes, quer satisfazer seu ego, não importando com o resultado final. Porque Deus, aqui nessa palavra de hoje para Jonas e para nós, Deus está preocupado com o resultado final de Nínive. Deus está interessado que aquela nação venha ao pleno arrependimento e se converta ao Senhor. E o poder não estava em Jonas, o poder não é na persuasão de Jonas. O poder de alcançar o coração dos ninivitas encontra-se na autoridade, no poder da palavra do próprio Deus. É Deus que penetra no seu coração. É o Espírito de Deus que entra na tua alma e causa um estrago de transformação. Quando eu digo estrago, estou dizendo, arranca tudo que não presta de nós, nos transforma, nos molda, nos estraçalha. É o Espírito de Deus que faz conosco em nossas vidas. E é isso que Deus quer de nós. Eu quero concluir. Versículo 5. O versículo 5 diz: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Veja o resultado da pregação do Evangelho. Qual o resultado? Conversão. Na próxima exposição, nós vamos ver como que isso aconteceu em Nínive. Mas a princípio, o arrependimento, a resposta dada à pregação de Jonas e a graça de Deus que alcança o que alcançou os ninivitas, que responderam em fé, a parte prática disso, visível disso, foi que proclamaram o jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Todos, sem exceção, entenderam a pregação do Evangelho de Jonas, entenderam a necessidade de salvação, entenderam que precisavam se arrepender dos seus pecados, porque senão seriam destruídos pelo próprio Deus. O juízo de Deus viria sobre eles, caso eles não se arrependessem. Mas Deus, que é maravilhoso, houve arrependimento e a graça de responder a mensagem de Jonas. E essa aqui foi a demonstração de arrependimento, quebrantamento, humilhação diante do Senhor nosso Deus. Concluo dizendo que a mesma advertência de Deus que Deus fez através de Jonas vale para hoje. Não mudou. Ela serve para os dias
de hoje. A palavra de Deus que veio para o mundo ímpio daquela época é a palavra estabelecida por Deus para os dias de hoje. Jonas teve ali na experiência com Nínive 40 dias. Nós estamos na experiência dos últimos dias. Os últimos dias são aquele tempo que anuncia a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. E nesse espaço de tempo, todos aqueles que ouvirem a pregação do Evangelho, que responderem em fé, serão alcançados pela graça maravilhosa de Deus. E os mesmos que ouvirem o mesmo Evangelho e não crerem e não responderem em fé, receberão o juízo de Deus. O dia do Senhor pode ser amanhã ou mais tarde. Não sabemos o dia nem a hora, mas Ele virá com certeza no tempo que Deus já estabeleceu. Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Não tenham dúvida disso. Mesmo que alguém questione, que duvide, que zombe de nós, cadê o teu Senhor que nunca voltou? Tu já é crente há 40 anos e fala isso, Ele nunca voltou. Não se preocupe com isso. Porque a Bíblia ela afirma categoricamente que Jesus irá voltar. O dia do juízo pode ser amanhã ou mais tarde, mas com certeza Ele virá. Jesus veio no poder de sua morte e ressurreição, e se você crer, a graça maravilhosa de Deus virá para restaurá-lo, para curá-lo. O amor de Deus e a salvação está à disposição para todos aqueles que creem na pregação do Evangelho. Deus, nessa noite, pode estar falando com você sobre a segunda chance, a segunda oportunidade, o recomeço. O que é que você precisa recomeçar na sua vida? O que foi que você parou? O que foi que deixou você meio que paralisado, sem saber o que fazer? Corra para Jesus. Vá até Ele. Clame por Ele. E certamente Jesus não só te dará a segunda chance, como também te mostrará o caminho a ser seguido. Que Deus em Cristo nos abençoe.